Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quarta-feira, dia 15 de dezembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 7, versículos 19 ao 23, que diz assim: Naquele tempo, João convocou 2 de seus discípulos e mandou-os perguntar ao Senhor: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Eles foram ter com Jesus e disseram: João Batista nos mandou a ti para perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Então, Jesus lhes respondeu: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, é muito interessante esse evangelho que nós acabamos de ouvir, por quê? Primeiramente, João Batista, ele era parente de Jesus, e João Batista, ele já tinha visto Jesus. No entanto, João Batista envia 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus. Perguntar o quê? És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Ou seja, ele estava se referindo ao Messias anunciado pelos profetas e esperado pelo povo. És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Então os 2 discípulos vão até Jesus e eles dizem: Olha, João Batista nos enviou até a ti para te perguntar: És tu aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Mas é muito interessante a resposta que Jesus ele dá para aqueles 2 discípulos de João Batista. Porque Jesus ele não diz: Não, pode dizer a João Batista que sou eu mesmo. Ele não diz assim, ele não fala assim, ele não responde assim. Ele não diz: Sou eu mesmo, diga para João que sou eu sou o Messias, então eu sou o Filho de Deus, eu sou o Salvador. Não. O que Jesus responde? Antes mesmo de responder, olha o que São Lucas vai narrar. Nessa mesma hora, Jesus curou de doenças, enfermidades e espíritos malignos a muitas pessoas e fez muitos cegos recuperarem a vista. Olha só, Jesus, antes de responder, na verdade, aquele agir de Jesus em curar os doentes, curar os enfermos, na verdade ali já é uma resposta muito concreta, uma resposta muito prática, né? Depois que Jesus realiza essas curas, Jesus vai dizer para os 2 discípulos: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Ide contar a João o que vistes e ouvistes. É muito interessante porque isso chama a atenção para a experiência que aqueles 2 discípulos fizeram naquele momento com Jesus. Esses 2 verbos são muito importantes. O verbo ver e o verbo ouvir. Jesus diz para eles 2: Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Quando a gente lê essa frase de Jesus, isso nos leva a lembrar aquela frase, aquela passagem da primeira carta de São João. Não é São João Batista, é João Evangelista, mas na sua carta, logo no início da sua primeira carta, São João ele escreve dizendo o seguinte: aquilo que vimos e ouvimos. Olha só os 2 verbos. Aquilo que vimos e ouvimos. O que com nossas mãos tocamos, o verbo da vida, é isso que nós anunciamos.
O que Jesus fala para aqueles 2 discípulos de João Batista, aqui no Evangelho? Ide contar a João o que vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Essa resposta de Jesus também nos faz lembrar um outro texto bíblico e do próprio evangelista São Lucas. Lá no capítulo 4, quando Jesus entra na sinagoga e dão a ele o livro do profeta, um texto do profeta Isaías, quando o Senhor, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, me conferiu a unção para anunciar a boa nova aos pobres, para recuperar a vista aos cegos, para curar os doentes, enfim, libertar os presos, anunciar a boa nova aos pobres. Ou seja, é o que Jesus está falando aqui, né? Isso nos faz lembrar esse texto lá da sinagoga. Interessante que lá na sinagoga, Jesus ainda tinha falado: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vós ouvistes. Hoje se cumpriu. Então, o que isso tudo significa? Mais do que Jesus ter falado, porque ele poderia ter falado: sou eu mesmo, sou o Messias, ele mostrou aquilo que são os sinais que comprovam que ele é o Messias, que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus. É por isso que ele diz para os discípulos de João Batista: ide contar a João que vós vistes e ouvistes. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, a boa nova é anunciada aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Ou seja, se a gente fosse compreender melhor, traduzir, a gente poderia até pensar no seguinte: é feliz aquele que crê, que acredita, que consegue ver os sinais que comprovam que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Meu povo, pensando hoje de uma forma muito concreta na nossa vida como filho e filha de Deus, na nossa vida enquanto cristãos, na nossa vida enquanto discípulos missionários de Cristo, na nossa própria evangelização, na nossa própria ação pastoral, eu pergunto: nós conseguimos enxergar os sinais que manifestam a presença de Jesus no meio de nós? É muito importante nós que evangelizamos, nós que fazemos pastoral, nós que temos um projeto de evangelização, será que nós hoje conseguimos enxergar quais são os sinais que comprovam a presença de Jesus no meio de nós? Você consegue enxergar quais são esses sinais que manifestam a presença de Jesus no meio de nós? Você consegue enxergar isso na sua pastoral? Na sua forma de evangelizar? Você consegue perceber quais são os sinais que manifestam a presença de Jesus, que manifestam que Jesus está no meio de nós? É muito importante isso, porque infelizes de nós se na nossa ação pastoral não houver nenhum sinal que manifeste a presença de Jesus. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Por isso, meu povo, que a verdadeira evangelização é aquela que, diante da nossa ação pastoral, diante da nossa evangelização, aquilo que fazemos não aponta para nós. Porque a verdadeira evangelização manifesta os sinais da presença de Jesus e não da nossa presença. E João Batista, ele é esplêndido nesse sentido. É esplêndido, porque ele diz: eu sou a voz que grita no deserto. E João Batista, ele vai dizer: olha, eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar a correia de suas sandálias. Não, eu não sou o Cristo. Que ele cresça e eu desapareça. É isso, meu povo, é isso que precisa acontecer também na nossa evangelização, na nossa ação pastoral.
que na nossa ação pastoral, na nossa evangelização, naquilo que nós fazemos, na nossa missão, que as pessoas possam ver os sinais que manifestam a presença que Deus está no meio de nós. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.